1 Coríntios 15, o verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Algumas versões vai dizer, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu vou pedir que a igreja diga comigo: sede firmes, constantes e abundantes. Vamos lá, 1, 2, 3. Sede firmes, constantes e abundantes. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Amém. Queridos, eu quero compartilhar de forma muito rápida uma palavra muito objetiva ao coração de vocês. Eu estou ministrando aqui com a pastora Shirley. A pastora Shirley é uma excelente expoente da palavra do Senhor, com muita graça. Ela sempre nos atendeu muito bem, a nossa igreja ali de Madureira, tanto quando estava dirigindo a congregação, quanto ali na nossa igreja sede, auxiliando o nosso pastor-presidente. A pastora Shirley, sempre que convidamos, ela vai com muito amor, com muito carinho, e não teve nenhuma vez que eu estive presente, que pude ouvi-la, e que ela não foi uma voz profética para a nossa vida ali naquele lugar. E eu espero poder também contribuir aqui essa noite de uma forma espiritual para a vida de todos vocês. Eu quero falar, baseado aqui nesse texto que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, uma palavra sobre 3 características de uma igreja que prevalece. Uma igreja, eu estou me referindo tanto na sua forma coletiva, toda a igreja, mas também a você que é membro deste corpo. 3 características de uma igreja, ou de um cristão, ou de uma pessoa que prevalece, que vence, que consegue superar e chegar no lugar em que deseja chegar. Nós vivemos em uma sociedade em que é uma sociedade muito transitória, muito circunstancial, muito volúvel. É uma geração que muda com muita frequência e com muita rapidez. As mudanças e transformações em todas as áreas da vida, nesta sociedade que a gente vive, elas acontecem em uma velocidade tão rápida e em uma constância tão perene que às vezes é assustador. Aquilo que era ontem, hoje, se duvidar, já não é mais. Aquilo que se ensinou há um tempo atrás, hoje já dizem que não é mais verdade. Há um sociólogo polonês, por nome Zygmunt Bauman, que ele define a sociedade contemporânea como sendo uma sociedade líquida. Líquida por quê? O oposto do sólido. O sólido fala de algo firme e constante. Uma sociedade líquida está falando de uma sociedade que muda constantemente, que passa constantemente e que não tem firmeza, assim como a água. A água é líquida, você tem ela no copo, mas ela toma a forma de qualquer recipiente que você a colocar, e ela se vai com muita facilidade. Eu acredito que o filósofo disse que você nunca irá tomar um banho na mesma água ou no mesmo rio utilizando a mesma água. Por quê? Porque a água que você banhar no rio agora, se você voltar daqui a minutos, já vai ser uma outra água. Por quê? Porque a água tem essa qualidade ou esse princípio de ser algo que você não pode se firmar, em que não é constante, que não é a mesma sempre. Ele define esta sociedade assim, por quê? Porque esta sociedade se caracteriza com marcas que a identifica dessa forma. Muda constantemente, se altera constantemente. Não existe
para esta sociedade, pelo menos em parte, princípios que são imutáveis, como para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é atemporal, não importa o tempo, ela é acultural, não importa a cultura, e ela não muda, independente do tempo em que estivermos utilizando ela. Então, para nós, princípios são inegociáveis, princípios são inalteráveis, princípios são imutáveis, doutrinas é a mesma até que Jesus volte. Então, na vida, se nós queremos ser uma igreja vencedora, ou se nós queremos ser pessoas que vencem e que prosperam, famílias que crescem e que se tornam prósperas, nós precisamos entender estas 3 características que Paulo descreve. E a primeira dela é um confronto à situação contemporânea. Por quê? Qual a primeira característica que Paulo vai dar para a igreja? Meus irmãos, sede firmes. A primeira palavra de Paulo é: meus irmãos, sede firmes. Outras versões vai dizer assim: mantenham-se firmes. E pastor, o que é firmeza? Firmeza é uma decisão inalterável. Firmeza é algo que não muda, que não altera, é algo seguro, consistente, que tem estabilidade e solidez. Firmeza é algo que tem segurança de movimento, ou seja, firmeza é algo que não fica trafegando entre um ponto e outro. Firmeza é aquilo que não fica mudando entre um pensamento e outro, entre uma vontade e outra, entre uma decisão e outra, entre um caminho e outro. Firmeza é você definir, é você ter um foco definido do que você quer para a sua vida e então se manter inabalável, inamovível, inalterável nessa sua decisão. Quando a gente não tem clareza de foco, fica tudo embaçado. É igual uma câmera, quando você vai tirar uma foto e o foco não está bem focado no que você quer capturar, e aí fica aquela imagem toda desfocada, embaçada. Enquanto a pessoa vive assim, tudo bem. Ela não sabe definir direito o que está vendo e o que quer. Ainda está ali tateando. Eu não sei, eu não consigo entender, discernir, separar, diferenciar as coisas. Ok, mas a partir do momento que você define, que você tem clareza, que você tem nitidez do que você quer, então você tem que tomar uma decisão e essa decisão precisa ser firme. Decisão firme é aquela que você toma hoje e amanhã é a mesma. A semana que vem é a mesma. O ano que vem é o mesmo. Daqui 5 anos é o mesmo. Pelo menos no que nos referimos a princípios. Estratégias, tudo bem, você pode mudar, mas princípios não. Existem algumas coisas que são inegociáveis. Algumas coisas não se barganha. Algumas coisas não é moeda de troca. Não tem valor, não tem preço. Por quê? Porque o valor daquilo ali é incalculável. Pastor, por quê? Que como cristão, a minha palavra, ela tem que ser firme. Porque Deus é um Deus de decisões firmes. Deus é um Deus de palavra firme. E ele vai dizer em Mateus 5:37, ele diz assim: a palavra do cristão, o incrédulo, o mundano, que não tem compromisso com a Bíblia, tudo bem.
Aquela pessoa que trabalha com você, que fala e não cumpre, que diz e mente, tudo bem, ela não tem compromisso com a palavra de Deus, mas você e eu não. A palavra do cristão, e Jesus vai dizer, ela deve ser sim, sim, não, não. Opa! Olha o que Jesus vai dizer. O que passar disso não procede do Pai, não procede de mim. É do maligno. Sabe o que Jesus está dizendo? O meu Pai não tem duas palavras. A palavra do meu Pai é sim ou é não. Não se altera. Agora, quem tem duas palavras? O maligno. Sabe o que Jesus está dizendo? Se o nosso comportamento for caracterizado por alguém que não tem firmeza, que diz sim e faz não, que diz não e faz sim, quem está nos influenciando não é Deus. Nós estamos recebendo influência de uma fonte que não é a luz divina. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam. Meu Deus! Glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo? A palavra que eu disse para Noé é a mesma para Abraão, é a mesma no Novo Testamento, é a mesma hoje. Ele vai dizer, eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei eternamente. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes e nele não há mudanças e nem sombra de variação, não oscila. Então, se nós tivemos de fato um encontro com a cruz do Cristo ressurreto, se de fato a gente morreu com Ele naquela cruz e ressuscitou após o batismo, nós não podemos andar como alguém que tem duas palavras. E isto, pastor, só se refere a quê? A tudo na nossa vida. A nossa decisão com Cristo Jesus, a gente precisa ter firmeza. Tudo bem, talvez você começou recentemente, mas Deus está falando com você aqui hoje. Filho, decida uma vez por todas e tenha firmeza na sua decisão em estar com Cristo Jesus e firme na palavra dele de forma inabalável. A nossa decisão de casar. Irmão, a gente vive uma geração que conduz compromissos tão sérios, de uma forma tão desleal, tão brincalhona. Há poucos dias eu venho estudando um pouco sobre relacionamento, vida conjugal. Aí a gente pensa assim, o cristianismo evangélico no Brasil está crescendo. É o que diz o IBGE. Todo censo do IBGE, a gente está maior. A previsão é que em 2030 a gente seja a maioria no Brasil. Só que tem uma pergunta. O que está havendo de mudança comportamental nas pessoas? Isso é números? Ou isso é mudança em estilo de vida? Porque quando eu leio isso, eu deveria pensar assim, então peraí, o tráfico vai diminuir, o divórcio vai diminuir, o que vai diminuir? Não está diminuindo. Aí a gente vai para o casamento, mas às vezes a gente leva aquilo de uma forma tão brincalhona, e depois que a gente está dentro desse compromisso, a gente não quer se responsabilizar por aquilo que a gente decidiu um dia. No altar a gente fala assim, eu estarei com você na alegria, quem lembra? E na tristeza. Na riqueza e na saúde e A maioria vai embora, irmão. Que decisão foi essa?
Que decisão foi essa? A gente precisa entender, de uma vez por todas, irmãos, decisões não são simples palavras de sim ou de não. A gente decide por algo, a gente tem que ter certeza do que a gente quer. E quando a gente assume uma aliança com outro ser, a gente tem que ter a capacidade de honrar aquilo em todo o tempo. De manter aquilo em todo o tempo. Quando eu li que os divórcios dentro da igreja já está chegando a 60% nos 10 anos de casado, irmão. Em 10 anos de casado, os divórcios dentro da igreja está chegando a 60%. Onde está a nossa palavra de lealdade? Onde está a nossa palavra de firmeza? Ah, pastor, mas teve um dia que ela deixou o feijão queimar e por isso eu fui embora. Irmão. Ah, pastor, é porque ele joga as meias para lá. Você já percebeu que a gente fica brigando por coisa tão fútil? E o grande problema, você sabe o que é? É que a gente fica tentando resolver a consequência e não o que gera o problema. A gente fica olhando o fruto podre e a gente fica tentando curar o fruto podre. Irmão, o fruto que já está podre não tem como ser resolvido mais. A única coisa que a gente pode fazer é tratar a raiz da árvore para que a próxima colheita seja boa. Mas a gente não quer se humilhar. O orgulho é o problema da humanidade. Porque as pessoas não têm coragem de pedir perdão, as pessoas não têm coragem de se humilhar, as pessoas não têm coragem de parar e olhar para dentro de si e dizer assim: eu sou um esposo ruim demais. Ah, mas que esposinha meia boca que eu tenho sido pro meu marido. Você já fez isso com você? Você já, de verdade, você já fez isso com você? A gente não faz, irmão, porque ser verdadeiro com a gente mesmo, isso dói. Isso fere o nosso ego. Se olhar no espelho e falar assim: mas eu sou bonitão, hein? Coisa linda do papai. Irmão. Sabe, a gente tem essa mania de achar que nós somos perfeitos e o problema está sempre no outro. Aí esses dias um pastor dizia assim: é interessante, 90% da reclamação das esposas é que os maridos não dão atenção para elas. É um problema dos maridos esse negócio. Mas 90% da reclamação dos maridos é que as mulheres somem, desaparecem. Aí você fica pensando assim, você reclama do defeito, sabe qual que é o problema, querido? É que ao invés da gente tentar mudar o outro, por que a gente não se muda? É assim que funciona, não é de lá para cá, é daqui para lá. Minha esposa está fazendo algo ruim, mas eu também estou fazendo, então peraí, primeiro eu vou me policiar, para que depois eu tenha a capacidade de poder exigir dela, e nem vai precisar, porque quando a gente se policia, automaticamente o outro vai corresponder o bem que nós estamos fazendo. A gente precisa ter firmeza. Irmão, eu conheço pessoas que têm 5 faculdades e não tá trabalhando em nenhuma das áreas que estudou. É sério. Tem gente que já começou umas 10, trancou todas e não sabe para onde que vai. Isso é falta de foco. Isso é falta de firmeza. Na decisão, no propósito, não tem firmeza. Jó capítulo 22 e verso 28 vai dizer assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Tem tanta gente aqui
com um potencial para ser empresário. Tanta gente aqui com capacidade para ter um negócio próprio e ser bem sucedido. Mas não é bem sucedido porque tudo que começa para. E nós estamos no mês de dezembro, né? O mês de dezembro, culto de virada do ano, é o culto dos arrependimentos e dos pedidos de perdão por tudo que errou e da renovação dos novos planos, né? Só que a maioria de nós é tudo empolgado e emoção. Não tem nada de racional. Alguns não passam do carnaval, porque depois do carnaval já abandonou tudo, outro chega no meio do ano. Por quê? Porque não tem firmeza. Olha o que Jó está dizendo. Determinando tu algum propósito, seja firme. Seja firme. Pastor, mas teve um contratempo, ajuste esse negócio. Pastor, mas teve um vento daqui. Ah, meu amigo, arrume as cordas, ajeite as velas e vá novamente. Veja o que estava errado, recalcule e recomece. Não fica começando o negócio e parando, começa o negócio e para, começa o negócio e para, começa o negócio e para. Você está gastando teu dinheiro, gastando teu tempo e atrapalhando o crescimento da tua família. Tem que ter propósito, isso fala de foco, fala de firmeza. Firmeza. Que hoje, nesta noite, o Senhor nos ajude a decidir com clareza o que nós queremos e sermos firmes nos nossos propósitos, nos nossos desejos, nas nossas vontades, apresentando elas diante de Deus, termos clareza e o que nós decidimos, seguirmos avante. Pastor, o ano que vem eu vou casar, mas eu quero casar com uma varoa crente fiel, com um varão crente fiel. Tem uns que dizem assim, pastor, eu estou esperando do Senhor, o servo fiel, a serva fiel, estou ali atento, mas que Deus, sabe? Mas aí, dá 2 meses do propósito, já está encostado em algum muro por aí com alguém? Não dá 5 meses de propósito, já está trocando um monte de conversinha com quem não deveria, aí pelas redes sociais. E olha lá, quando não está mandando foto indevida. Pastor, isso só acontece no mundo. Ô irmão. Tem pessoas dentro da igreja que o mundo ainda está no coração dela, o Egito ainda está no coração dela. Porque aderiu à religiosidade, mas não vive uma espiritualidade. Se conectou com uma instituição, mas não se conectou com a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, para que os frutos sejam produzidos dentro dela. O que a gente quer? Pastor, eu quero isso. Então defina o que você quer. Então trabalhe em prol disso. Não se venda. Não se troque. Não barganhe. Dê valor à sua decisão e ao seu propósito que Deus colocou em teu coração. Dê valor à sua espiritualidade, à sua comunhão com Deus. Dê valor ao seu ministério que Deus te chamou para fazer. Dê valor à tua esposa, ao teu marido, aos teus filhos. Dê valor. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele tinha que comer a mesma comida que o rei comia. Porque todos iriam comer daquela comida melhor. Só que Daniel sabia que aquela comida antes tinha sido oferecida a ídolos, ele não poderia se contaminar com aquilo. Quando chegou e ofereceu, ele chamou o rapaz no canto e falou assim, ó, deixa eu ter uma conversa contigo. Experimenta a gente por um tempo, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe falar algo. Diz a Bíblia, e Daniel decidiu firmemente. Daniel decidiu firmemente, não foi qualquer decisão, foi uma decisão firme, não se contaminar com o vinho e nem com as porções que o rei comia e bebia. Ele decidiu de forma firme, decisão firme. E ele cedeu, pastor? Não cedeu. E valeu a pena, pastor? Se valeu a pena, a Bíblia vai dizer que no final do experimento, ele e os seus amigos comiam apenas legumes
e água, e os outros comiam o manjar da mesa do rei. Eles comiam legumes e água, mas no final do experimento, diz a Bíblia, que Daniel e os seus amigos estavam mais fortes, mais bonito e mais inteligente do que todos os outros que comiam do manjar e bebiam o vinho que o rei bebia. Qual o segredo? O segredo é a firmeza de propósito. Esse é o segredo. O resultado sempre vai ser melhor e maior. Agora, firmeza resulta de convicção. Firmeza resulta de convicção. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que você tem firmeza quando você tem convicção do que você quer. Se você não sabe o que quer, você também não tem firmeza. Firmeza resulta de convicção. Eu sei o que quero. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei a quem sirvo. Ou seja, firmeza. Firmeza, convicção. É por isso que Paulo vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo passava por lutas, por naufrágios, apanhava em prisões, diversas dificuldades, mas nada parava Paulo, sempre firme no propósito. Por quê? Porque ele disse: eu sei em quem eu creio, eu sei quem ele é. Aleluia! Quando a gente sabe quem de fato Cristo é, quando a gente teve de fato um encontro com Ele como Paulo teve, irmão, nada nos separa desse amor. Nada vai nos separar, porque a gente sabe o valor que é isso. Quem sabe a esposa que tem, não flerta com mulheres isoladas. Quem sabe o marido que tem, não fica dando conversa fiada para homem. Quem sabe do chamado que tem, não fica se expondo ao mundo. Quem sabe quem é, a quem serve e quem sabe onde quer chegar, pode aparecer a proposta que for, ele permanece caminhando e trilhando o mesmo caminho. Aleluia! 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 Oh, glória! Pastor, por que Jó não abandonou a fé? Mesmo perdendo tudo que tinha, a esposa desesperada e a saúde arruinada. Sabe por que Jó não abandonou Deus, mesmo sofrendo sem nenhum merecimento? Ele vai dizer lá na frente: eu sei que o meu Redentor está vivo. E vai chegar o dia que ele se levantará sobre a minha vida. Ele sabia que ele estava vivo. E lá na frente Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor. E Deus virou o cativeiro de Jó. Deus está nos despertando essa noite para que a gente pare de sermos como uma gangorra que um dia está lá em cima, outro dia está cá embaixo, um dia quer A, outro dia quer B, um dia está indo para o norte, outro dia está indo para o sul, um dia congrega aqui, outro dia congrega lá, um dia quer ser pastor e no outro dia quer ser político. Deus está falando com a gente: defina o que você quer, defina onde quer chegar e se mantenha no caminho. Aleluia. Segunda palavra de Paulo: sede constante.
Pastor, a constância não é a mesma coisa de firmeza? Não, porque firmeza tem a ver com foco e definição no que se quer. E não mudar. Constância fala do ritmo. Constância fala do compasso, da frequência, do seu fluxo contínuo e constante. E aí deixa eu lhe falar uma coisa. O mais importante, eu vou acelerar um pouquinho para dentro de 5 minutos a gente terminar. O mais importante não é a intensidade. O mais importante não é a velocidade. Pastor, eu vou começar 2024 com o pé atolado no acelerador a 220 por hora. Irmão, tem uns que começam assim, você já viu? Quando é que vira o ano, parece que colocou rodinha nos pés. Menino de Deus, sai um furacão. Mas aí, quando chega no meio do ano, tá jogado para os lados, não faz mais nada. Porque não adianta você querer fazer o que você não está acostumado a fazer em uma intensidade muito alta. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Aí é o que eu sempre falo sobre o antítipo do fogo de palha. Quem aqui sabe o que é o fogo de palha? Sabe, irmão? O que é o fogo de palha? É aquele fogo que você, quando coloca, é rapidinho. Parece que vai pegar fogo no mundo. É em segundos. Mas dura? Não dura. E o fogo a lenha? Demora para acender? Você põe fogo, abana, sopra, sopra. Demora. Mas quando pega, vai longe. Vai longe. Você sabe qual é o conselho que Deus nos dá em Levítico 6:13? O fogo arderá rapidamente sobre o altar. É isso? Não. Diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O texto não está falando da intensidade, não está falando da velocidade. O texto está falando da constância. Está falando, não está falando do tamanho do fogo, da força do fogo. Está falando de um fogo que nunca se apaga. Todo dia está aceso. Toda hora está acesa. Se for de manhã tem fogo, vai à tarde tem fogo, vai à noite tem fogo, de madrugada tem fogo. É o mesmo fogo, mas nunca apaga. Nunca apaga. E diz, e não se apagará. O que você vai começar nesse ano de 2024? Vai melhorar teu casamento? Qual vai ser o teu propósito? Pastor, eu vou tratar essa esposa que Deus me deu melhor. Vou cuidar melhor dessa Rebeca que Deus me deu. Pois bem, não adianta você começar o ano querendo fazer 1000 coisas se você não fazia nenhuma. Você não vai dar conta. Comece de uma por uma que você vai ver. Pastor, a partir de hoje, então, primeira coisa, eu não vou mais deixar jogado as toalhas do banho. Já vai ajudar bastante, né? Você viu? Pastor, só isso, calma. Depois que tem constância, nunca mais deixou, aí você também não deixa essas meia fedidas mais jogadas na casa, não. Tira elas também, vai tirando, né? Aí, outra coisa, irmão, você quer ver o negócio fazer milagre? Você quer ver fazer um milagre? Todo dia do pagamento você traz umas notinhas. Fala assim, meu amor, isso aqui é só para um presente para você, tá bom? Mas não adianta dar um mês e no outro você sumir não, viu? Porque aí não vale. Constância, tá? Também não vai querer dar um monte e depois não dar nunca mais. É melhor você dar pouco e dar todo mês. Né? Aí você vai lá dar um dinheirinho. Aí de vez o que você vai fazer? Vai começar a sair um pouquinho com ela. Sabe, querido, sabe o que é isso? Isso é o quê? Constância. Constância. Devagar e sempre. Não está na Bíblia, mas é verdade. Devagar e sempre.
Não, pastor, eu vou resolver a minha vida espiritual a partir do dia 1º. Já vai mentir, que no dia 1º você vai estar comendo igual crente. Crente come com beleza, né? No dia 2, pastor, eu vou começar orando 2 horas por dia, vou jejuar todo dia da semana, vou ler a Bíblia em 3 meses. Para, você não vai dar conta, meu filho. Você está fazendo propósito além daquilo que você vai conseguir. E lembra, não é a intensidade, não é a velocidade, é a constância. Você não lê nenhum versículo, você vai querer ler a Bíblia toda em 3 meses? Você não ora nem na hora do almoço, nem da janta. Você vai orar 2 horas? Não vai. Mas se você começar a falar, não, pastor, meu propósito é o seguinte, eu vou orar 1 minuto todo dia. Ah, pastor, mas que mesquinho, é isso? 1 minuto é melhor do que nada. É melhor do que nada para quem não ora nada. Se você todo dia dobrar o joelho e comentar 1 minuto, aí você vai 1 minuto, do outro dia 1 minuto, do outro dia 1 minuto, aí na outra semana vai 3 minutos, na outra 4 minutos. Daqui a pouco, irmão, você vai gostar daquilo, e vai 5 minutos, vai 10 minutos, vai 15 minutos, porque aos poucos a constância vai trazendo intensidade. Comece a ler a Bíblia. Ah, pastor, eu vou ler 3 versos todo dia. É pouco, irmão, mas é melhor do que ficar sem ler a Bíblia. Você vai ver que aos poucos você vai gostar. Aí a história vai te interessar. Daqui a pouco está lendo o capítulo inteiro, está lendo 3, está lendo 4. Daqui a pouco você está lendo a Bíblia inteira durante o ano. Sabe o que é isso? É você iniciar com consciência do que é possível fazer. Pastor, eu vou começar minha empresa esse ano, mas aí você quer ir lá no banco já fazer um empréstimo que você não tem ainda nem o valor de quanto essa empresa vai gerar para você. Irmão, para! Às vezes você quer começar acelerado, eu já vou lá no centro alugar, eu já vou fazer não sei o quê, eu já quero dessa estrutura. Calma, vai devagar. Vai devagar. Começa com o que Deus te deu, com o que Deus colocou na tua mão. Vai lá dentro do teu passo, o que você pode fazer devagarzinho, e você vai perceber que na tua fidelidade, na tua constância, na tua firmeza, todos os meses Deus vai multiplicando aquilo que você começou. Aleluia! Mas qual o segredo, pastor? Vai até o fim, seja lento, seja no compasso devagar, mas nunca pare, seja constante. Constante. Às vezes a gente precisa de motivação para ser constante. Mas às vezes nós vamos precisar de disciplina. A motivação ela é boa, porque ela te dá uma energia, sabe? E aí você vai, mexe com tudo. Mas irmão, tem dia que nem motivação tira você da cama. Tem dia que não tira. Tem dia que não adianta a motivação. Eu brinco lá em casa, às vezes eu falo assim, qual é a minha motivação? Tem dia que a gente levanta, irmão, quem disse que quer ir trabalhar? Acontece isso com você ou só eu? Você levanta assim, olha pro relógio, coloca mais 5 minutos, e fala assim, oh, que vontade de ficar em casa, né? Aí quando eu olho pro quarto, aí eu vejo 3 bacurizinhos lá deitados. Olha a motivação, olha a motivação. O que é motivação, pastor? Motivação é motivo para a ação. É quando você tem um motivo para agir. Então aquele motivo faz você ir. Qual é a minha motivação? Emagrecer. Aí tem um dia que você não quer ir. Aí você olha a foto que te motiva, você fala, não, eu vou. Mas motivo para ação. Mas tem dia, irmão, que não tem foto, que não tem conversa, que não tem ninguém que faz você ir. Aí quem que vai fazer ir? A disciplina. A disciplina fala assim, eu não quero saber se você quer, se você está com vontade, você tem que ir. A disciplina, ela não interessa as emoções, ela diz assim, ó, chegou a hora, se levanta, se arruma e vai. Então, de vez em quando não houver motivação, vontade para ir, então você vai pela disciplina. Ah, pastor, não estou com vontade de ler a Bíblia, mas é obrigação ler a Bíblia. Eu preciso conhecer a Deus. E assim por diante. E em último lugar, Paulo vai dizer, meus irmãos, sede
abundante. Sede abundante. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? A gente quer ter a abundância, mas a nossa entrega é miserável. Irmão, preste atenção nisso, por favor. Nós queremos ter uma colheita abundante, mas a nossa semeadura é limitada, é contadinha, conta-gota. A gente não pode se esquecer que a colheita ela é proporcional à semeadura. É proporcional, isso é imutável. E às vezes a nossa entrega ela é limitada, ela é mesquinha, ela é miserável, mas depois a gente quer exigir uma colheita grande. Então olha aqui para mim, deixa eu lhe falar. Às vezes você quer exigir de Deus resultados grandiosos, mas qual é o tamanho da sua entrega para Ele? A gente quer muito de Deus, mas a gente não dá nada. Pastor, eu quero um casamento maravilhoso. Ok, é possível? É, não sem problema, mas maravilhoso é. Agora, a pergunta é, quanto é que você está entregando de você nesse relacionamento? Tem um livro, 2 pulgas e nenhum cachorro. Já viu esse livro? Não viu não, né? Mas procure ler, porque é bom. 2 pulgas e nenhum cachorro. Sabe o que é isso? É o relacionamento que não presta. Tem 2 pulgas e não tem nenhum cachorro para sugar sangue. Porque os dois só querem consumir, só querem sugar, consumir. Os dois. A gente quer casamento bom, mas a gente não investe nada. Não investe tempo, não investe dinheiro, não investe emoção, não investe nada. Casamento bom custa caro. Então, se nós queremos resultados abundantes na nossa relação conjugal com os nossos filhos, deve haver uma entrega abundante. Pastor, eu quero filhos bons. Ok. Quem está criando teu filho? Pastor, é a creche, é a professora da escola dominical, é o YouTube, irmão, depois não cobre os resultados, porque se nós queremos filhos bons, nós devemos nos entregar de forma abundante para que eles sejam bons filhos. Pastor, eu quero passar na prova com a melhor nota do Enem, porque eu quero medicina. Tá bom, quanto é que você estuda? Não estuda nada. Fica no TikTok, assistindo videozinho, dando risada. Na sorveteria, na lanchonete, na casa dos amigos, das amigas, passeando à toa pelas praças. E aí quando chega no dia, é o resultado daquilo que nós semeamos. Se você quer ser o melhor do Enem, seja o melhor antes do Enem. Tem um grande treinador, que eu esqueci o nome dele, de vôlei. Foi a seleção brasileira de vôlei, esqueci o nome dele. Quem aqui conhece? É daí mesmo. Então ele diz assim, ganha mais quem treina mais. É a frase dele. Ganha mais quem treina mais. Ganha mais quem treina mais. Sabe o que é isso? Quem treina mais tem mais chance de ganhar. Quer ser melhor no Enem? Então treine antes do Enem. Seja o melhor antes do Enem. Porque quando chegar lá, você não vai ser. Você apenas irá revelar quem você já é. Eu quero ser o melhor empresário em tal ramo dessa cidade. O que você está fazendo para isso? O quanto você está investindo nisso? Jesus, Deus, queria uma igreja gloriosa, uma igreja santa. Sabe o que ele fez?
Ele entregou a sua própria vida para ter uma igreja gloriosa e santa. Foi uma entrega sem reserva, foi uma entrega gloriosa, foi uma entrega grandiosa, foi uma entrega majestosa. Se nós não formos gloriosos na nossa entrega, majestosos na nossa entrega, os resultados serão terríveis. Se nós estamos em busca de uma vida abençoada e abundante, Jesus está falando aqui conosco hoje. Então, a partir de agora, comece a se entregar para esse projeto como você nunca se entregou. Faça o que você nunca fez e vá como você nunca foi, e Deus irá honrar a sua abundância de entrega e de envolvimento com esse plano e com esse projeto. Aleluia! Posso orar, pastora? Se coloque de pé comigo, eu quero orar por você. Sede firmes, definam o que você quer. Sede constante, não pare, mesmo devagar. Seja constante e seja abundante. Não tenha reserva. Se entregue para Deus sem reserva. Se entregue para o teu casamento sem reserva. Se entregue para a tua família sem reserva. Se entregue para o teu trabalho sem reserva. Se entregue de forma abundante. Pai eterno, eu creio no poder da tua palavra, Deus, e na ação do teu Santo Espírito. As minhas palavras, elas são limitadas aos ouvidos e à mente, mas a palavra do Senhor, diz a tua palavra, que ela é mais cortante do que espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, que esta palavra, movida pelo teu Espírito, essa noite, possa nos conduzir para o propósito maior, Pai. Mas que o Senhor não nos deixe ser guiado por emoções. Que o Senhor não nos deixe ser guiado por vontades próprias, por desejos próprios, gananciosos. Não! Que o Senhor nos ajude a morrer aos pés da cruz e ressuscitar um novo homem, não segundo a humanidade caída, mas segundo Cristo que ressuscitou em verdadeira justiça, para que vivamos os teus planos e os teus propósitos sobre a face da terra e que sejamos um canal de bênção dos céus sobre a face dessa terra. Ó Deus, que onde nós passarmos, que as pessoas que estiverem ao nosso lado sejam abençoadas pela bênção que nós carregamos. Que onde colocarmos a nossa mão, seja abençoado por causa da bênção que a gente carrega. Que a nossa casa seja um lugar da presença do Senhor. Que os nossos negócios sejam um lugar onde a tua glória se revelará e se manifestará para uma humanidade. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver, ó Deus, para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe.